Olá, pessoal, nós estamos aqui de novo e no último podcast a gente pôde cumprir o propósito de explicar para você um pouquinho o que nós fazemos, como é que é o ministério. E nesse agora a gente quer trazer para vocês de uma forma leve, de uma forma descontraída, assuntos que a gente já conversa, né? E hoje nós estamos aqui com a Isabela, que estava com a gente no último podcast. E nós vamos falar sobre um assunto, Isabela. Isabela é do nosso coração, do meu coração já há muitos anos. A gente se conheceu, eu era pequena, ela me deu aula na EBD, né? E agora ela retorna para a nossa vida, para a vida do ministério, nos acompanhando aí, fazendo todos os cursos, na escola de cuidadores, no Lapidar, né? E hoje nós a convidamos para falar sobre um assunto interessante, um assunto difícil, religiosidade, né? Isabela está com a gente aí há algum tempo e em determinado momento onde você estava vivendo e está vivendo muitas coisas, você me disse uma frase interessante que ficou ecoando aqui e essa é uma das razões que eu te chamei, nós te chamamos para estar com a gente aqui hoje. Você disse, como uma pessoa que nasceu e cresceu no Evangelho, você disse assim, é mais difícil tirar as cascas da religiosidade do que nascer de novo. Verdade. E aí essa palavra ficou e eu queria saber de você o que você estava dizendo quando você nos falou sobre essa frase. Então, na verdade, quando eu te disse, eu não sabia o que eu estava dizendo. Acho que a coisa começa assim, né? Assim A gente mesmo. não se dá conta do que a gente fala. Mas a figura bem lúdica, eu dei aula para as crianças a vida inteira. Eu acho que Deus fala comigo de uma forma bem lúdica, assim, para eu poder entender que é Ele que está falando, sabe? Mas sempre me vi. Quando eu comecei a fazer os cursos do Vivo Caminho, primeiro curso logo, literalmente, gente, pode parecer nada romântico, não é nada tão espiritual, assim, como as pessoas às vezes projetam, mas a casca de uma cebola. Era uma cebola sendo descascada, descascada, bem devagarzinho, aquelas cascas ficam caindo, difícil até de recolher. Mas é isso, é viver essa experiência de cura e restauração, é se desvestir, é se despir de algo que você, ao longo de um tempo, você não se dá conta, porque aquilo faz parte da sua vida, você vai assumindo, você vai utilizando como algo sobreposto, sabe? Uma sobreposição, aquilo vai, até que um dia o Senhor te convida, ou às vezes te sacode, o Espírito te sacode a parar e observar de que forma você está se apresentando assim, para si mesmo e para os outros e para Ele. E aí o que veio para mim na época foi isso, Mônica. A sensação que eu tenho é que, apesar de caminhar assim uma vida cristã, minha vida inteira, não me vejo de outra forma, porque eu sempre fui nesse contexto. A sensação que eu tenho, por mais que a palavra fale que é difícil alguém se converter, que é algo mais difícil alguém passar por um fundo de uma agulha, todos esses, é algo miraculoso, é algo extraordinário alguém se converter, alguém que não conheceu o Senhor, é algo igualmente miraculoso alguém caminhar em intimidade com o Pai. É um milagre tão impactante quanto. Então, acho que nesse sentido que aquela vez eu falei para você, e quando eu comecei a caminhar com vocês, o ministério, né, de uma forma assim mais de perto, a sensação é essa, que curso após curso, conversa após conversa, ministração após ministração, tudo aquilo que eu vinha carregando ao longo do processo, acreditando ser inerente a uma vida religiosa, eu fui abrindo mão, o Senhor foi retirando de mim, desnecessário, minha filha. Desnecessário, minha filha. Isso aqui não é meu, não. Isso aqui é algo que alguém disse que era meu, mas eu nunca te fiz. Colocar isso, usar isso. E assim tem sido. Algumas cascas, elas acredito, vão sendo retiradas bem aos pouquinhos e é como nascer de novo. É experimentar aquilo que a palavra diz. É andar cada dia experimentando em novidade de vida. É isso, sentir as cascas caindo. Algo que é bem, às vezes, doloroso. Às vezes, não. O processo de restauração não é fácil, é doloroso, mas é possível. E aí foi isso, assim, eu sempre ouvia testemunhos, a gente escuta na igreja, testemunho de pessoas, não, nunca ouvi falar de Jesus, nunca ouvi Deus.
Nossa, que impactante. Mas aí eu fui me impactando com o meu próprio processo de falar, não acredito que eu me vestia dessa forma, não acredito que eu usava isso achando que precisaria disso. Então, assim, Deus foi atirando isso de mim. Eu me lembrei, você falando isso, eu me lembro do diálogo de Nicodemos com Jesus, Aham. né? Parece que tem alguma coisa, parece não. A religião faz a gente não ver, né? Como Paulo que tinha as escamas, Nicodemos não conseguia compreender como era possível alguém nascer de novo, né? Tendo toda aquela bagagem de alguém que cumpria as regras, de alguém que estava ali, fazia tudo direitinho, né? Eu acho que tem, não sei, mas não sei se tem um momento de entristecimento com a gente mesmo, que eu acho que todo reposicionamento gera isso, um momento de olhar para trás e ver que cai uma venda dos olhos, as escamas caem, isso aconteceu assim com você. Tem acontecido muito, assim. Então, eu vou tentar caminhar aqui de uma forma realmente assim, para falar sobre a minha experiência pessoal, porque hoje a gente está ouvindo muito falar sobre religiosidade, eu assisto muito podcasts também, gosto muito de ouvir pessoas, de saber dessas experiências das pessoas com Jesus e tudo, mas a minha experiência pessoal fala muito sobre isso, fala sobre algo que para mim sempre foi muito natural. Assim, eu cresci num ambiente cercado pela religiosidade. E quando a gente usa o termo hoje em dia religiosidade, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque assim, ela tem várias faces. Eu não sei experiência religiosa de alguém que tenha vivido em outro contexto, até denominacional, outra religião, outra denominação, outro nome, né, de igreja, enfim. Mas da minha vida, sempre foi muito natural eu crescer vivendo em algumas situações assim, algumas liturgias de culto, de experiências mesmo em casa. Então isso foi muito natural. A questão é que você vai crescendo, aquilo vai se naturalizando, aquilo vai tomando parte de você e como se aquilo te aproximasse de Deus. Em um dado momento, aquilo pode ocupar uma dimensão que acaba te cegando mesmo, te impedindo de chegar até o colo do Pai, Sim. até aquele que realmente está ali para se relacionar com você. Então, assim, a forma como eu fui vivendo isso foi me colocando num lugar, assim, próximo, mas não íntimo de Deus. É diferente. Você está perto e não ser íntimo. Isso é. Você tocou num ponto, assim, desde a sua primeira fala, né? Eu não estou na sua vida, né, há tantos anos, mas nesses poucos anos, né, tem sido de uma forma intensa a presenciar, né? Você nunca me deu aula, mas tem me dado agora, né? Tenho aprendido algumas coisas e eu me lembro, né, de testemunhar da sua descoberta, né, de um relacionamento íntimo com o Espírito, né, e presenciar essa transição de uma relação, talvez, não sei se eu posso dizer assim, mas talvez de um relacionamento, né, de Deus como Pai, né, muito mais do que de Deus como Senhor, apesar dele ser o nosso Pai e o nosso Senhor. Mas é muito comum, essa é uma marca da religiosidade, né? É caminhar com Deus por meio somente reconhecendo o seu senhorio e não a sua paternidade. Então, quando você usa essa palavra, né, você usou na sua primeira fala e na segunda, sobre intimidade, eu acho que isso é o que a religiosidade rouba de nós, a possibilidade de se relacionar com Deus. Então, pensando nisso, o que você poderia dizer sobre o seu relacionamento com Deus hoje? Como tem sido o seu relacionamento depois que as escamas da religiosidade têm sido, né, tiradas de você? Assim? Eu tenho experimentado mais daquilo que Jesus falou, de entrar para o seu quarto e fechar a porta. Sim. De entender que é nesse nível de relacionamento que Ele quer que a gente caminhe com Ele. Assim, então, eu acredito que quando fala em quarto, lugar íntimo seu, de estar ali no seu lugar mais íntimo, ali eu tenho vivido de uma forma mais frequente, assim. E de ouvir mais claramente a voz do Espírito, de uma forma mais
inconfundível e mais tranquila, reconhecer mais. Que antes eu buscava, assim, é interessante, assim, onde começar essa caminhada, assim, mais frequente, assim, essa caminhada minha que eu comecei a buscar, me entender melhor como é o meu relacionamento com Deus, hoje eu vejo que ele sempre estava ali. Isso. Eu sempre tive visões, ele sempre me deu palavras, ele sempre me... Assediar é uma palavra politicamente não tão correta, não sei se eu posso usar. Te atraía. Te Mas atraía. ele me atraía, ele Sim. fazia presente várias coisas. Ele vai trazendo à memória agora muitas coisas que eu vivi com ele e que eu não me dava conta, porque o fazer me ocupava muito desse meu tempo. E o próprio fazer me distraía muito de estar ali com ele, de ouvir, simplesmente ouvir, de usufruir, de me deliciar um pouco mais, descansar um pouco mais das coisas para estar com ele. Então, até esse tipo de conversa, a gente, eu achava, eu falei assim, gente, nunca vou ter esse tipo de conversa, porque eu achava uma coisa inconcebível, isso era coisa para eu usar, para eu vivenciar no céu, não aqui na terra. Sim. Então, assim, o Senhor sempre, Jesus sempre esteve comigo, o Espírito sempre cuidou de mim, ele sempre falou, eu percebi algumas coisas, outras eu achava que não era ele, que não cabia, não precisava. Então, eu vejo que essa minha atenção para a religião roubou muito, assim, desse meu tempo com ele. Sabe? Me lembrei com sua fala da passagem do filho pródigo, né? Quando você fala de não usufruir, né? Então, a gente consegue perceber uma religiosidade nesse âmbito, né? De não saber daquilo que estava à disposição dele, porque o filho pródigo, o filho que saiu, ele sabia muito mais quem era o pai do que o que ficou, né? Porque ele sai e sabe que ele tem um lugar para retornar. O que ficou não sabia que ele podia desfrutar do que estava ali, né? Ô, Ju, o processo de... Posso falar Ju, né, gente? Claro. E nós, assim, a cegueira espiritual de uma pessoa religiosa, ela pode alcançar níveis assim, que a gente mesmo se surpreende. Eu me lembro que eu jovem, bem mais jovem do que eu sou hoje, assim, eu preguei no mês da juventude, sobre o filho pródigo. Eu preguei sobre o irmão que ficou. Mas eu não me identificava em absoluto com aquilo. Aquilo não me... É uma anestesia, no sentido assim, você tem o domínio do conhecimento da palavra. Sim. Mas você não se permite, por algum motivo, ou ainda enredado por alguma questão assim de... Você não se permite ter acesso à revelação daquilo. Sim. Então, conhecimento e revelação É letra, né? absolutamente distintas. Você admira, mas você, em dado momento, você pensa, não, isso não é para mim. Sim. Porque eu já tenho a salvação, eu caminho em obediência aos princípios. Então, era nesse sentido, assim, que eu nunca entendi que o processo de cura e libertação era para mim. Olha que coisa louca, é muito orgulho, né? Mas, assim, eu falo isso com constrangimento, porque eu achava que uma vez salva, eu delimitava a graça de Deus, né, nesse nível de achar que uma vez salva, e caminhando em obediência à palavra, aquela obediência mesmo, no sentido de um bom testemunho, de fé, de algo que não desaprovasse o Senhor, mesmo alguns pensamentos, que, né, Mateus 5 entrava para mim, mas entrava até uma dada medida, eu falei, não, Senhor, pode ficar tranquilo que eu não vou caminhar mais disso. Eu pedi perdão pelos meus pecados, mas é algo muito ali no limiar do servo que quer caminhar em obediência, que não quer esconder seus talentos. Eu usava os próprios textos bíblicos para justificar a minha falta de intimidade com o Senhor. Porque eu achava que realmente eu já o conhecia o suficiente. E aí eu lembro de Jó, que o Senhor precisou me trazer para um lugar de muitas perdas para eu poder entender o outro nível de relacionamento que ele estava me chamando para ter. Sim, de uma forma diferente, né? Muito diferente. Conhecia de ouvir falar, hoje Diferente. Mas para isso, você falou uma coisa muito interessante. Eu até escrevi um texto ontem, eu acho, sobre isso. Estar andando do lado, estar próximo, mas ser íntimo, né? E aí eu tenho uma questão que me rodeia, assim, da minha própria vida, mas que não vem ao caso agora, porque a igreja é um lugar bom de se viver, né? A igreja de Cristo é um lugar bom de se viver. Alguns com experiências ruins, outras experiências
boas. A igreja é um lugar bom para criar filhos. É ali que hoje a gente diz, não, tem que criar aqui, porque se não for aqui, não tem outro lugar. Para as crianças aprenderem ali os princípios da palavra, para as crianças começarem a aprender as historinhas. Mas teve um momento que eu percebo que a gente entrega para a igreja instituição, estou falando no meu caso, muito daquilo que a gente não recebeu dentro de casa. Então a gente quer fazer daquilo ali a nossa segunda casa, ou a nossa casa. E teve um momento que eu entendi que a igreja é a casa do meu pai, né? A gente tem a nossa casa e a igreja é a casa do pai, o lugar que você vai, que você se encontra com os irmãos, que você tem comunhão e uma série de coisas. E aí a gente pensa assim, mas será que o que nos traz, né, essa questão religiosa? Ela vai muito além da igreja. Porque você pode estar na casa do pai ou estar vivendo em família, todo mundo próximo e sem ter intimidade. E você pode estar na igreja próximo de pessoas e sem ter intimidade. Você pode estar dentro do seu lar, próximo de pessoas, falando sobre um monte de coisa, contando história de vida de pessoas, sem ter intimidade. Então, a questão aí dessas escamas da religiosidade cair tem muito a ver com a intimidade, né? Você falou que isso foi num momento de perdas. Você acha que o sofrimento em si, as perdas, é um cenário para que você se aproxime mais, se aproximou mais desse pai? Para mim, funcionou de uma forma O sofrimento foi didático nesse sentido, pedagógico? muito, porque a sensação que eu experimentei de fato foi exatamente isso. E que eu comecei a perceber eram pessoas, lugares, até cargos, assim, funções que você ocupa em determinado lugar. Aquilo, à medida que foi retirado, como se o Senhor fosse... O Pai foi retirando de mim. Deus foi tirando de mim. E eu não comecei a entender isso. Então, é a morte de um pai, né? Morreu meu pai. A transição de uma igreja para outra, esse vazio que fica entre um lugar que alguém ocupava, o lugar que algumas pessoas ocupavam, o lugar que uma determinada instituição ocupava dentro da sua vida, da minha vida. Deus precisou retirar isso de mim. Eu poderia ter usado outras formas, mas foi essa que eu vivi, que eu tenho vivido, para que eu pudesse olhar para eles de fato. Porque chega um momento que você está tão habituado a essa casa, a igreja no caso, né, que uma instituição assim para mim era muito familiar. Eu entendia que era a casa do pai, mas do meu pai, você acaba esquecendo um pouco disso, porque você está tão ocupada nas funções, em zelar pela casa do seu pai, você não tem muito tempo para ele. E você acha que também, talvez não nem precisa ficar olhando para você, que você está caminhando bem, não vou dar trabalho, não vou sair pelo mundo como um irmão pródigo. Vou ficar ali, vou bater o ponto, vai estar tudo certinho, a mesa vai estar preparada. Mas eu cheguei a um lugar não de como o irmão, né, que ficou, questionar o Senhor, não. Eu não estava questionando o Senhor assim, não tem novilho para mim? Não cheguei nessa etapa. Não chegou. Mas eu me surpreendida porque ele estava com algo novo para mim. E eu não tinha percebido isso antes, né? Eu não cheguei nele, nem deu tempo de eu questionar ele, porque ele já me surpreendeu antes com algo assim. E quando eu olhei, falei, meu Deus, essas escamas, na verdade, começaram a abrir meus olhos. Eu falei, o que eu estou vivendo assim na minha vida e tal, com Deus? Não foi agora, foi em 2017. Né? E você começa assim, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, o meu marido, e a gente ficou num determinado momento, que a gente estava num determinado evento religioso, e Deus usa os eventos religiosos, ele não precisa, né? Está restrito não, o poder dele. Não, e aí ele simplesmente foi muito chacoalhado pelo Espírito Santo. E tanto eu quanto meu marido. E a gente ficou assim, a gente parece novo convertido, que eu acho que é isso que assim, a gente é chacoalhado. E a partir dali algumas coisas começaram a mudar. As coisas que eu via antes como absolutamente normais, naturais, não me... Era algo que eu falei, não, tem alguma coisa errada nisso aqui. Eu não é nesse caminho, nesse propósito. E ali as coisas começam a acontecer. Então, o Espírito, ele te convoca a olhar para alguma coisa que, olha, você não está olhando para onde eu estou olhando. Olha para mim primeiro, depois eu vou te mostrar. Então, foi ali que começou. E aí você
aos poucos você vai respondendo a isso. E foi tirando algumas coisas que eu achava que eram essenciais para eu caminhar, para eu olhar para ele. Então teve que ter um espaço vazio ali para ele se apresentar, né? Espaço. Assim como os Jó tiveram que ter vários espaços vazios. Porque alguma das Não sei se para ele se apresentar, mas para você ver. porque acho que a religiosidade, ela traz isso, ela traz, assim, essa falsa percepção de que você precisa daquilo para caminhar com Deus. Tipo o quê? Tipo, tarefas para fazer em nome dele. Isso é bem, para quem nasce, para mim, né? E eu já tenho eu acho que também isso tem muito da minha característica, né? Você vai me dar uma missão para fazer, eu vou fazer. Eu sou tarefeira. Eu sou tarefeira, eu não preciso. Que não é uma característica ruim, essa questão mas se da você é mal medida. direcionada, você vai, você achar que... E aqui, o que aquilo está servindo. E eu falei assim, na minha vivência, eu não conhecia outras realidades, Entendi. religiosas. Aquele lugar me pareceu mais seguro a vida inteira de caminhar. Então, eu achava literalmente que uma instituição me blindaria de muitas coisas lá fora. De fato, eu concordo com você, assim, a gente que nasce numa igreja que expõe a palavra, isso é um privilégio. Eu sou privilegiada. Então, assim, as sementes da palavra chegaram muito cedo para mim. Então, esse terreno fértil que a criança representa, isso foi muito bem aproveitado. Meus pais, a despeito de todas as limitações deles, de tudo aquilo que eles também já tinham vivido, eles tinham esse compromisso, assim, especialmente a minha mãe, de levar dominicalmente, de estar ali, e eu recebia da palavra. Então, esse terreno ele foi bem irrigado no sentido da palavra. Agora, a revelação da palavra, ela se dá na medida em que mais tarde eu venho e falo, peraí, o que está dentro de mim tem que ganhar mais vida. Eu preciso usufruir desse fruto que está aqui dentro. Tem uma aula que a Juliana uma vez falou, tem algo que o Senhor colocou aqui dentro de mim que isso tem que gerar agora, não é para o céu. É alguma coisa que eu tenho que usar agora. E a religião, em algum momento, eu me vejo cerceada desse direito, porque eu estou ocupada tendo que fazer algumas tarefas, e aquilo me cerceia, impede a minha agenda de fluir. E aí, a visão religiosa, ela deturpa certos conceitos. Então, por exemplo, você passa a acreditar que funcionar é o mesmo que fluir. Sim. Você acredita piamente que se o calendário eclesiástico, e eu posso falar isso, porque muitas vezes eu ditei grande parte de um calendário eclesiástico, se ele está funcionando, é porque está fluindo. Sim. Uma outra questão é você achar que o Senhor te deu liberdade para você fazer autonomia e você está fazendo por Ele e não com Ele. Agora, o mais dolorido para mim, né, me ver como uma religiosa, foram duas questões. Primeiro, uma amiga que se converteu recentemente, eu participei de um discipulado com ela, já discipulado antes até, eu não sabia que era esse nome, mas eu caminhava já com ela. Ela se converteu, ela falou assim, agora, ela me vendo de outro jeito, ela falou assim, de vez em quando, raramente ela ia, né, na igreja de congregar, ela falou assim, eu sempre te via tão sobrecarregada. Ela ia para o culto, e às vezes eu não podia ficar com ela. Por quê? Porque eu tinha coisas para fazer na hora do culto, né? Era culto infantil, era alguma coisa que eu tinha que conversar com alguém depois do culto. Eu estava envolvida com o funcionamento, né, das atividades da igreja, da própria liturgia. Então, ela me via dessa forma. Isso doeu muito para mim. Na mão. Isso. E uma outra coisa, né, gente? Aqui, assim, acho que eu já tive a oportunidade de falar isso com vocês em outros momentos. Uma das questões piores que eu vejo, assim, mais danosas da minha vida espiritual, meu relacionamento com Deus, foi o fato de eu ter uma visão distorcida desde muito cedo, algo que eu desenvolvi. Não foi alguém que falou para mim, mas você vai adquirindo algumas coisas que você precisa realmente ser discipulada ali para você não internalizar aquele conceito equivocado e que é danoso.
eu falei isso para vocês, a gente perde o sentido de quem Deus é, de como ele se manifesta. Sim. Então, esse sentido da unidade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para mim ficou distorcido até pouco tempo atrás. Eu, num contexto eclesiástico de uma igreja histórica, graças a Deus, fundamentada na palavra. Então, mas, em termos de revelação, em termos daquilo que o Espírito pode revelar e você poder usar da palavra para sua vida, eu senti que eu desenvolvi muito pouco, aquém daquilo que eu poderia viver com ele. Então, esse sentido da unidade, ele é quebrado, ele é distorcido. Então, por mais que conceitualmente eu saiba da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no contexto onde eu cresci, da forma como eu vivi, não estou dizendo que todas as pessoas ali estavam nesse sentido, não, minha história. Eu entendia, Deus Pai me criou, me projetou. Amém. Dou graças ao Senhor. O Senhor está no trono e eu estou aqui. Reconheço a sua paternidade, só que daí a chamá-lo de pai também foi há pouco tempo. É difícil. Reconhecer a paternidade não significa que eu vou chamá-lo de pai e ter liberdade para chegar no colo dele. São processos assim diferentes. Eu lembrei aqui enquanto você está falando, né, como que a nossa forma de dizer revela a nossa mentalidade, ao mesmo tempo que fortalece e enfatiza e vai, né, fazendo com que aquilo que a gente construiu ao longo do tempo seja fortalecido. Por exemplo, é comum da gente dizer, pensando em tudo que você está falando, né, é comum da gente dizer assim, depois que eu entrei para a igreja, né, eu vou à igreja, então a gente restringe a nossa vida cristã ao ambiente institucional e eclesiástico. Então, não foi depois que eu fui para a igreja, depois que eu encontrei Jesus. E porque encontrei Jesus, hoje eu sou igreja. E porque sou igreja, frequento um prédio, vou para ali para me reunir. Mas a gente reduz e restringe muito a nossa vida cristã ao ir. E aí lembrei também, pensando nisso, o quanto que isso revela a forma como a gente se relaciona e acaba que isso é uma transmissão. A gente acaba transmitindo isso para as pessoas. Então, por exemplo, as crianças vão à igreja para aprender historinha, quando na verdade elas deveriam estar aprendendo, vendo quem ela convive, viver a historinha e não só contar a historinha. Né? Então, isso sai do campo da igreja e entra no campo da vida. Vai para sua casa, vai para o seu trabalho. Né? Então, eu me lembrei também de outra passagem do jovem rico. Por exemplo, quando o jovem rico pergunta, né, para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Jesus, eu preciso guardar os mandamentos. Então tá tudo certo, eu já guardo. E aí Jesus falou, não, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E aí ele sai triste porque percebe que ele guardava os mandamentos, mas ele não compreendia os mandamentos. Verdade. Qual é a razão pela qual ele guardava os mandamentos? Porque se ele não consegue entregar tudo que ele tem, o que é que ele estava entregando quando ele guardava o mandamento? Ele estava entregando prática, regra? Ou ele estava entregando vida? Exatamente. Né? E você falou no início, né, que você poderia responder... Né? Não me lembro se foi aqui ou se foi numa conversa com a gente, mas você disse que você, né, poderia falar sobre essa questão da religiosidade como sendo uma rendição. Não é isso? A palavra hoje, que eu acho que melhor assim, descreve aquilo que eu tenho vivido, porque também eu tenho entendido que a rendição não é um ato, assim como a conversão, você vai se convertendo, você vai mudando a tua rota, a sua maneira de se relacionar com o Espírito, ele vai invadindo alguns lugares dentro de você, e você vai sendo confrontado com aquilo que antes era um princípio, algo que você se colocou ali na sua mente, ele vai retirando devagarzinho, na medida que eu suporto isso, vai revelando, vai me confrontando, e eu vou, então... experimentando essa mudança assim, de conceitos e da forma de olhar, de viver isso assim, de outra forma. Na verdade, o Espírito Santo ele ganha o espaço que ele precisaria ter ocupado há mais tempo. Isso. E a gente permite. Glória a Deus. O Senhor faz a obra, Deus planejou minha vida. Jesus veio e me deu condição de restaurar esse meu relacionamento com meu pai, mas o Espírito Santo, eu já conheço hoje, que foi muito abafado nesse sentido da religiosidade. É como se para mim até então o sentido da unidade fosse muito distorcido e quase que ganhasse uma escala de hierarquia dentro de mim, sabe? Então, Deus Pai,
Deus Filho, e o Espírito Santo, como é citado em terceiro lugar, desde cedo, Aham. então ele pode ocupar uma terceira posição. Olha aqui, Terceira pessoa da Trindade, né? é alguma Trindade coisa é de manifestação. pronto. Sim. Se você tem essa visão distorcida, acabou. Isso. Sim. Então, como viver como pensar em algo que eu preciso restaurar isso? E você vai viver naquele desconforto, naquela sensação de inadequação, mas é aquilo que eu preciso fazer. E ali o seu sentido de propósito também se perde nessa vida. Porque dentro da igreja, dentro da casa do Pai, Sim, você se vê perdido dentro daquilo que você está ali sendo útil, sim. mas não servindo ao propósito para o qual ele te desenhou. Por fim, o Espírito Santo foi abafar. Isso. E pensando nisso, no que você sobre o sofrimento, sobre as perdas, sobre transições, onde você se encontra com vazio, né? Você está falando disso antes. Pensando nesse seu relacionamento com o Espírito, você percebe que com essas escamas da religiosidade sendo, né, tiradas de você, você percebe uma diferença na prática da sua vida cristã, de se permitir, por exemplo, ser trabalhada pelo Espírito Santo em momentos de sofrimento, onde o fazer vai precisar diminuir, onde ser tarefeira vai precisar sair de cena, para que você se entregue a um processo do Espírito, onde ele está promovendo aperfeiçoamento, encontro, revelação das faces do próprio Deus? Essa é a primeira rendição. Essa é a primeira arma que tem que cair. Você ainda fica se segurando um tempo naquilo, porque você não sabe exatamente o que fazer com as suas mãos livres. Você aprendeu a fazer desde cedo. Desde cedo, para mim era natural viver sobrecarregada em nome de Deus. Eita. É isso. A gente naturaliza um esforço, e esse esforço, ele se confunde também com empenho e desempenho. Mérito. Desempenho. Você acha que isso está comprometido com uma crença de que... Essa é uma casca. Essa é uma casca e tanto, bem grossa, que a gente desenvolve desde cedo, porque você precisa dar um bom testemunho da sua fé em Jesus, e isso, de alguma forma, te parece incompatível em demonstrar sua vulnerabilidade. De alguma mostrar forma... sua vida de pecado, de que é um pecador que precisa continuar caminhando, buscando a sua restauração. Sim. Né? Então, a religiosidade Massacra. te traz esse sentimento assim, olha, se defenda, não se renda, se defenda, porque De quê? de confrontos, te defenda a próprio sentido de reputação. Então, a reputação, ela ganha um espaço, não com esse nome, Sim. mas até com o nome de testemunho, dê testemunho da sua vida. Então, eu sirvo na igreja há 40 anos, já desenvolvi trabalho de liderança assim, essa... A religião não conta testemunho de tragédias. Não. Então, ela te leva para algum lugar assim, de você precisa ser colocada como um exemplo de boa conduta. Sim. E o desempenho sobrepõe a graça? Muitas vezes. Não que sobrepõe de verdade, Não, no mas contexto de sentido. religiosidade. A palavra graça, ela quase não aparece. Isso. Porque essa é uma marca da religiosidade, né? Não aparece. É o mérito. É o desempenho. Sim. É a competência. É a excelência. Então, isso para mim sempre foi muito pesado. Fraqueza. E na verdade, assim, eu sempre transferi isso para todas as áreas da minha vida. E a igreja era mais uma. Era um funcionamento seu. Era o meu funcionamento, né? Então, assim, eu precisei trabalhar parte na terapia. Trabalhei muitos anos em terapia. Quando eu chego, assim, e a um ponto onde eu falo, existe um ministério de cura e libertação. Mas isso não é para mim. Né? Tô liberta. Bom, o que eu vou fazer ali? Mas eu já estava num ponto assim, uma coisa muito errada comigo, eu não consigo mais me ver dessa forma, eu preciso de ajuda, eu não sabia mais como fazer e eu precisava de uma ajuda. Eu lembro que eu cheguei no primeiro encontro do ministério, olhei para Karim e falei assim, Karim, eu estou escutando ultimamente mais psiquiatra que pastor. Eu estou entre dúvidas, eu preciso da psiquiatria, eu preciso de um pastoreio. Tu clamava por pastoreio, para que alguém que pudesse entender daquilo, porque terapia já não era o suficiente. Tinha uma outra parte de mim que doía, mas eu não sabia exatamente o que era. Sim. Deixa eu tomar. Toma. Vai ser difícil. Então, pode falar.
Isso daqui fez. Eu não consegui entender. Foi quando eu entendi que tinha uma oração que eu fazia há muito tempo, que estava ali em Salmos. Por que minha alma está tão abatida? E não tinha ninguém que me conduzisse a olhar para minha alma. Faltava um pastoreio, assim. Então, ali veio uma porta aberta. Eu já pedia por isso. Mas onde eu estava, eu achava que onde eu estava eu receberia cura, porque para mim aquilo estava muito restrito ao lugar onde eu estava. Um dia, Deus me tirou desse lugar e me colocou em visão, sentada numa calçada, sem saber para onde eu ia. E eu não podia falar isso com ninguém, que eu falei assim, eu tô ficando louca. Eu precisava de algo muito objetivo e racional. Porque eu sempre funcionava assim. E aí, eu já tinha tido algumas visões a esse respeito, mas quem poderia me ouvir? Porque as pessoas com as quais eu frequentava falavam, não faz sentido. Você está funcionando bem. Você é importante nesse lugar. Você... as sensações que você tem, você não pode sair dali. E aí foi quando eu consegui me render pela primeira vez a isso. Porque se eu permanecesse caminhando dessa forma, eu rapidamente seria destruída emocionalmente. O corpo também, né? Eu estava num processo de ansiedade muito grande, falta de ar, literalmente. Aí marquei consulta com psiquiatra. Falei, vou caminhar de outras formas. Mas foi quando eu falei, existe um caminho para eu sair desse contexto. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Jesus... não foi por isso. Não foi... A salvação é algo realmente... A graça do Senhor me alcançou. Eu tenho uma expectativa, uma esperança de vida eterna, mas tem algo ainda para eu viver muito com Ele aqui. De alguma outra forma, eu não sabia o que era. Porque eu achava que servindo as pessoas como sempre servi, ajudando as pessoas, conversando com as pessoas, até discipulando as pessoas. Eu só caminhava até um determinado ponto, até onde eu tinha ido, né? Até aqui é caminho e segurança, e a partir disso. E aí foi Deus me tirou e me convidou a caminhar de outro jeito. E a rendição começa assim. Não sei mais para onde caminhar, preciso de um pastoreio. E aí que eu penso em busca desse processo de cura, de restauração. E aí eu comecei a ver o que de fato era a religiosidade. Porque a religiosidade, gente, eu sempre me justificava assim para as pessoas no início, né? Falou, gente, nunca foi má fé. Eu não foi esse... Eu acho que eu não usei, assim, não queria usar as pessoas. Eu nunca fui assim, não me senti abusada emocionalmente da igreja. Não é nessa perspectiva. Eu escuto muito sobre religiosidade hoje em dia, de outras formas, mas na minha vivência foi me ocupar de muitas coisas. Sim. E viver algo muito superficial e sempre o Espírito me convidando a conhecê-lo mais, a caminhar de outra dimensão. E sempre de uma forma muito pesada. Como se, uma vez aceitando Jesus, caminhando na fé, eu preciso carregar o peso de viver essa fé. É interessante. Pode falar. Não, eu estava pensando em você falando sobre essa questão da intimidade, porque geralmente quando a gente vê pessoas com dificuldade em acesso ao Pai, a Deus como Pai, a gente vê pessoas com dificuldade com o Pai terreno. E eu te conheço pouco, sei que você teve uma relação de intimidade com seu pai, muito, né? E como é que foi, assim, chamar Deus de pai, o início dessa intimidade, o início desse colo, como é que foi? Estranho. Na verdade, há um estranhamento de toda ordem, né? Assim, o que acontece? Nunca foi má fé, mas eu sempre critiquei. Sempre critiquei. As pessoas, isso tudo, gente. Né? Porque eu sempre... Paizinho. Né? Uma das coisas que eu sempre ouvia também. Aba, pai, aba.
ter com esse paizinho. Gente, acho desnecessário. Então, assim, na verdade, assim, eu não queria chamar muita atenção de Deus, porque tá tudo bem comigo, Senhor. Só tem mais coisas para resolver aqui na Terra. Sim. Eu estou fazendo as coisas do jeitinho, Senhor. Estou deixando na tua casa. Tá tudo? Tá faltando alguma coisa? Você está precisando, assim, de alguma coisa? Então, para mim, sempre foi muito difícil, assim, esse lugar mais de intimidade. Mas depois que o Senhor retirou meu pai, eu comecei a lutar nesse processo, o papai ainda vivo, mas o Senhor se apresentando para mim. E ele foi muito gentil comigo. Deus foi muito gentil comigo nesse processo, assim. E falou justamente muito comigo na perda do meu pai. Ele se apresentou de outro jeito. E aí eu fui vendo quanto meu pai tinha um tamanho. E Deus estava ali, o espírito estava um pouco mais abafado. E agora, Né? Deus foi mudando. Interessante, porque seu pai cobria isso. Sim, Muito. É diferente do que a gente vê. E eu cobria, mas a gente sabe de uma forma limitada. Então, por uma forma limitada, insuficiente, o meu pai agora se mostra de uma forma suficiente. Então, eu não preciso me ocupar de tantas coisas, porque, na verdade, ele não quer que eu me ocupe de tantas coisas, porque ele quer estar comigo. sim. Então, eu não preciso. E alguns versículos falavam assim, muito a minha mente sempre, procura apresentar-te como obreiro aprovado, não tem de que se envergonhar. Então, eram versículos assim, que eu trazia à mente, porque eu preciso me apresentar ao meu pai dessa maneira, não posso envergonhar meu pai. Era uma serva excelente. Isso. E que é bíblico, né? Mas estava sendo recebido com uma mente religiosa, né? Exatamente. E aí- Tira a questão de ser bíblico, de ser Isso, legítimo. é bíblico. Porque a grande questão da religiosidade é porque quando nós somos, né, marcados pela religiosidade, tem Bíblia em nós. Não é que não tem, só que não tem revelação, não tem relacionamento, né? Não tem compreensão da razão pela qual a letra está ali. É o que a Bíblia diz, a letra mata, né? Mas eu me lembrei, não queria deixar de dizer, porque pode ter muitas pessoas, né, que vão estar nos ouvindo e que talvez estejam vivendo a mesma realidade que você, mas eu não consegui não ouvir num duplo sentido quando você disse que você estava precisando de um pastoreio. Me lembrei de Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Né? Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Foi exatamente o que você falou. Eu precisava de algo para minha alma. Então, assim, é importante compreender porque Deus, ele levanta pastores e é importante a gente encontrar aqui na Terra. Eu acredito que quando você diz preciso de um pastoreio, talvez seja preciso encontrar pessoas que me ouçam e que me compreendam, me alcancem, né, para que faça sentido aquilo que eu estou pensando, sentindo e vivendo. E acho que isso é bíblico, mas nenhum pastoreio tem a condição, né, de refrigerar a nossa alma como o pastoreio de Cristo. Né? Então, eu acho que você acabou se encontrando com essas duas coisas, né? Tanto com o pastoreio de pessoas, quanto com o pastoreio do seu Senhor. Não, você está falando, eu estou fazendo essas caras bocas aqui, porque o Salmo 23 foi justamente a palavra que Deus usou para se apresentar para mim como pastor. Meu pai começou a adoecer, assim, foram 3 últimos anos bem pesados, são 3 anos, aí você não vai me confirmando algumas coisas, né? Então, os 3 últimos anos eu comecei a sofrer muito. O luto maior foi nesse processo terminal. E quando o papai começou a adoecer, eu procurei todos os recursos que você pode imaginar no mundo para minimizar o sofrimento dele. Uma noite, eu lutei com Deus, em sonho. Eu acordei com os braços literalmente machucados, arranhados. Meu marido falou assim, o quê? Eu acordei e o Espírito me lembrou. Enquanto você estiver lutando com as forças do seu braço, você vai se machucar. Ali Deus começou a trabalhar em mim, essa coisa se renda. Não busque mais caminhar sozinha, porque era o caminho que eu conhecia mais, para não dar trabalho a ninguém, a liderança, a pastora, ninguém, a papai, ninguém. Você não queria dar trabalho? Eu não queria dar trabalho, não queria. E aí, a partir dali eu falei, meu Deus começou a trabalhar comigo, ele começou a me dar visões muito claras. Só que eu sempre achava, como alguém que vem de uma igreja histórica, de que visão é coisa de pentecostal. E que eu, no máximo, estava tendo alguma coisa assim, que me confirmasse, eu precisava disso, mas eu não sabia que isso era o Espírito Santo.
Só que ele sabe que eu preciso, porque se for de outra forma, eu não acreditaria que era ele. Então, Deus começou a me dar visões, assim, de ampulhetas disparadas. Eu vou falar umas coisas aqui, gente, para mim não ficou melhor, não vou falar. Você que é livre. Aí eu fui, e sistematicamente o Senhor foi me dando, olha, o tempo está acabando, o tempo está acabando, o tempo está acabando desse pai, mas eu vou te dar toda a condição para você suportar a morte do seu pai. Nesses 3 últimos anos eu comecei a ter mais visões do Senhor. Muito bem. Quando o papai, na véspera do que o Senhor me levou, a gente foi para Teperuna e lá Deus me deu uma palavra. Eu e minha irmã fomos para um lugar, assim, um lado, na véspera, e nós deixamos o papai lá internado, não podia ter acesso a gente. E o Senhor foi muito bom para mim e para minha irmã. Eu sentei na frente de um lago, literalmente, no cantinho lá, e vinha um patinho assim, bem deslizando em águas tranquilas. E ele me comunicou. Ali eu me rendi mais uma vez, sozinha, mas o Espírito Santo falou: eu sou suficiente para você. Eu vou te guiar em águas tranquilas nessas, no que você vai passar daqui em diante. Amém. Você vai soltar agora a mão do seu pai e você vai segurar a minha mão. Olha, do Ali pai pro outro. eu vi uma visão muito aberta, muito clara, muito inconfundível de que... E eu dou glória a Deus por isso, porque não foi através de homem, não foi através de palavra de pastor, pastora, de ninguém. Eu não podia receber essa palavra de outra pessoa, não sei dele mesmo. Então ali foi um divisor de águas para mim. O Salmo 23 é um salmo que você falou agora, acho que eu não tinha compartilhado isso com você diretamente, mas que foi servindo para mim nessa transição. Pastoreio, as coisas que eu precisava viver com Deus, eu precisava viver com Ele, porque Ele estava sempre ali, eu estou vivendo. Então, essa caminhar, né, esse novo nascimento, essa coisa tão nova. E ali o Senhor tem sido muito gentil comigo. Então, a ponto de, assim... Várias coisas que eu poderia falar, mas a gente não vai ter tempo para isso. Mas, assim, o Senhor levou meu pai... E ele tem caminhado comigo desde então. Tempos depois eu conheço vocês, o Senhor me levou até vocês, não foi outra questão, que me ajudaram também a entrar no lugar onde eu precisava falar da minha dor, da alma. Não era falta de fé, não era falta de nada a não ser um lugar confiável para dizer: a minha alma está doendo, a minha alma está doendo. E eu tenho me relacionado com Deus de uma forma, mas tem algo a mais que eu preciso abrir mão para eu poder, de fato, caminhar de uma forma mais leve nessa terra, porque não é da forma como eu estou me relacionando com Ele até agora que vai resolver. Foi quando realmente eu cheguei até o Ministério do Caminho e aí outras visões vão sendo abertas no sentido de entender que conceitos, palavras, coisas que antes para mim pareciam ser divididas no reino, elas estavam têm acesso de todos no reino de Deus, todos os filhos dele. Sim. E a religiosidade me levou a segmentar, a compartimentalizar isso. Sim. Então, dons espirituais, alguns eram para o batista vivenciar, outros para os carismáticos vivenciar, outros... Eu estava abafando o Espírito Santo o tempo inteiro. E encontrar a face de Deus agora, pela revelação do Espírito Santo, tem sido algo assim, libertador, diariamente. Para a gente caminhar para o final, que pena. Mas a religiosidade, ela nos coloca num compromisso com a perfeição, né? De alguma forma, com a reputação, com esse obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. E a palavra de Deus diz que o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza, né? Então, quando a gente consegue dizer: olha, não dá, olha, eu estou aqui, a minha alma está assim, a gente vai olhar para o livro de Salmos e é a alma derramada ali dos salmistas, né? Então, eu penso que, se eu puder contar minha história, Juliana dela, tem uma face de Deus que a gente só vê, dessa paternidade de Deus, do colo de Deus mesmo, nesse vazio, nesse sofrimento, nessa fraqueza, que eu não tenho mais para onde ir. Ou eu apresento, ou eu me rendo, ou eu continuo assim. É a possibilidade de eu continuar nessa dura serviço, sem quebrantamento, seguir, né? Mas para caminhar para o final, por causa do horário, se eu pudesse pedir a você para falar, quem está nos assistindo, algo que
uma sugestão, não bem uma sugestão, porque a gente não vive as coisas da mesma forma, né? Mas se tiver algo em comum, assim, que você pudesse dizer para as pessoas que estão nessa guerra, né? Estão lutando para soltar as cordas daquilo que aprendeu, às vezes se sentindo culpado, às vezes se sentindo envergonhado, e deixar mesmo o Espírito Santo os tomar, pegar assim, de um jeito especial e único. O que que você falaria para essas pessoas? Renda-se. Renda-se, ó, entregue tudo o que você vem carregando até agora, que pode ter uma validação terrena, mas que na perspectiva divina, no propósito divino, pode não ter valor algum. Então renda-se logo, entrega tudo. Fala assim, o que está acontecendo comigo? É uma oração difícil de fazer. Mas eu entendo que a gente precisa se submeter a esse momento na nossa vida de parar e olhar para a nossa alma, colocá-la ali em quarentena e falar, peraí, o que está doendo aqui? Porque essa dor, ela é algo que... Por que o Espírito Santo não está acessando essa dor? Se ele me sonda, conhece todos os meus pensamentos, conhece o íntimo de tudo aquilo, por que eu estou impedindo que ele tenha acesso a tudo isso? Pode parecer fácil, quando vocês falam assim, você fez todos os cursos e tal. Cada ministração na área de cura e libertação é dolorosa, mas é algo que vai repercutir de uma forma muito leve depois. Mas para antes não é algo fácil, mas é algo possível e é aquilo que Deus quer. Que a gente olhe para dentro de nós mesmos com a ajuda do Espírito Santo. Ele nunca vai nos deixar sós nesse processo. Jamais. E para que a gente possa se encontrar com Ele de uma maneira assim, sem muitos atravessamentos. Então, não é algo rápido. Isso também acho que é uma coisa importante. Algo que eu levei uma vida, eu estou com 52 anos. Eu levei uma vida construindo no você em 5 dias. Mas é possível. Acho tão maravilhoso, né? Enquanto eu estou te ouvindo, Mônica falou sobre isso, quando você encontra esse lugar de dizer a minha alma está doendo e saber que a gente pode descansar nesse lugar sem que a gente seja julgado, né? Ou avaliado e até, né? Sem que a gente ouça das pessoas que a gente está abandonando a nossa fé, que estamos sendo negligentes com a palavra, né? Porque é possível ser crente e estar com a alma doendo. É possível ser cristão e estar com a alma doente, é possível ser filho, né? E o que a diferença entre o cristão que se relaciona com Deus pela via da religiosidade ou pela via da revelação é justamente essa. É saber que eu posso apresentar a minha dor para Ele e que, apesar dele me dar recursos para que eu seja curado, Ele abraça, Ele acolhe. Ele ouve o que a gente tem para dizer, consola. Mas precisa entregar. Sim. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. A gente, às vezes, o religioso vai ficar com a parte dele, tudo fará. Mas o religioso não entrega. Exatamente. Não entrega. E entregar, se a gente não entregar, nada mais acontece. Verdade. Não tem cura, libertação com anestesia. A gente precisa passar pela mão dele. A gente sempre vai buscar pela via religiosa algo para nos anestesiar. Algo que vai dentro da boca do outro, algo que vai nos... Eu não vou ceder, mas sem a nossa entrega, não rola. Sim. Olha, ficaríamos aqui por muito mais tempo. Muito tempo. Mas eu quero te agradecer. Ai, gente! Porque eu sei que é um assunto para você difícil, mas eu quero te agradecer por ter compartilhado com a gente. Ai, gente, obrigada. E eu tenho certeza que isso vai chegar ao coração das pessoas e que o Espírito Santo complete essa obra aí do outro lado para você que está assistindo. Nós queremos que pedir que você se inscreva no canal, se você não se inscreveu ainda, e compartilhe esse link, esse vídeo, com a maioria das pessoas que você puder. Deus te abençoe mais uma vez. A gente fica por aqui. Até o próximo.